irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, para a honra e a glória do Senhor Jesus, estamos aqui nessa noite para bendizermos e exaltar o nome do Senhor Jesus por este dia maravilhoso, o dia de festa, o dia da Santa Ceia do nosso Senhor Jesus, o dia de aprendermos um pouco mais da palavra do nosso Deus, amém? Todos sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Em nome de Jesus, glória ao nome do Senhor. Eu quero passar para os irmãos hoje aqui, aproveitando essas datas, o entendimento da verdadeira Páscoa do Senhor. A Páscoa verdadeira, amém? Que não é o coelhinho, em nome de Jesus. Aliás, esse coelho tem um profundo entendimento quando nós entendemos a geopolítica. Ele precisa aprender, precisa estudar, em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu vou passar aqui para os irmãos hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, segundo a Bíblia, o dia que o Senhor morreu. O dia que ele morreu não foi uma sexta-feira. Amém? Hoje está tudo invertido, né? É um ato somente religioso. As pessoas saíram da verdade, e eu não sei se tiraram as pessoas da verdade por distração ou de forma proposital. Mas a verdade é que o Senhor Jesus era o Cordeiro Pascal. Então ele morre para ressuscitar nas primícias. No primeiro dia da semana, que era a festa das primícias. Ele morre na Páscoa e não ressuscita na Páscoa quando se comemora hoje. Na sexta-feira da Paixão, para domingo, não são 3 dias. Então aí está tudo fora da palavra. Isso foi criado pela religião católica romana e até os evangélicos hoje estão comemorando assim. Quando a gente fala evangelho, nós entendemos que eles leem o evangelho. Lê nada. Lê nada. Amém? Então, irmãos, eu vou passar a verdade para os irmãos hoje da verdadeira Páscoa do Senhor. A honra e glória do nome dele. Amém? Amém. Glória a Deus? Glória a Deus. Posso começar aqui? Amém. Então Glória vamos. Abra em Êxodo 12. Livro de Êxodo 12 tem alguns versículos aqui que são chaves para entendimento. Então presta atenção para a gente seguir as informações que o Senhor tem nos passado e nós vamos chegar no dia da morte dele. Falou o Senhor a Moisés e a Araão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês, o primeiro dos meses do ano. Então aquele era o mês 1. Amém? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, toma cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Esse é o símbolo do cordeiro que vai morrer na Páscoa. Amém? É o Senhor Jesus lá na frente. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, do qual tomareis das ovelhas ou das cabras, sem mácula, sem pecado. Está apontando para o Senhor Jesus aqui. Guardareis até o 14º dia do mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Então presta atenção que esse é um versículo chave. 14º dia do primeiro mês. 14º dia 14. É bom lembrar os irmãos que no calendário judeu, que o Senhor mesmo instituiu, os dias só tem 30 dias. Tá? Todos os meses só tem 30 dias. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o cordeiro, ele teria que ser sacrificado no dia 14, no fim da tarde. Glória a Deus. Glória a Deus. Tomarão do seu sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que comeram. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo com pães ázimos, com ervas amargosas comerão.
Não comereis dele cru, nem cozido em água. Serão assados no fogo, e a sua cabeça e os seus pés, e com a sua fressura. De nada dele deixareis, até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comerei com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos no pé e o vosso cajado na mão. Comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aqui é uma condição deles comerem apressadamente, porque eles iam sair do Egito agora. Eles iam sair do Egito nessa noite. Eles sacrificaram o cordeiro à tarde do dia 14 e como lá, isso é importante os irmãos entenderem, isso é muito importante, que isso é a chave também. O dia lá encerra às 18 horas, o horário nosso. Às 18 horas lá começa a primeira hora. O dia começa às 18 e termina no outro dia às 18, do nosso horário. Amém? Para eles é a primeira hora, para nós ainda é a 18ª hora. E aí é uma mudança de calendário também. Na verdade, isso é para a gente não entender. Ao longo dos tempos vem sido modificado essas coisas para que a gente tenha dificuldade de entender. E a maioria, a grande maioria, tem dificuldade de entender. Mas nós vamos passar esse entendimento aqui. Os irmãos fiquem atentos. Os irmãos vão entender perfeitamente isso aqui hoje. 12. Eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue que foi nas portas vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo o seu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. O que é estatuto perpétuo? Que não vai ter nunca uma modificação. É para sempre isso aqui. Então o Senhor não mudou nada. Ele não mudou a Páscoa, não mudou o dia da morte, não mudou coisa nenhuma. Amém? Glória a Deus. Esse versículo 14, ele é um versículo chave, e o 15 também, porque o Senhor vai instituir uma segunda festa, que ele vai chamar a festa dos pães ázimos, ou ázimos como queira. 7 dias comereis, versículo 15, 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. No primeiro dia haverá santa convocação. Isso aqui também é um versículo chave. Presta atenção na palavra santa convocação, que nós vamos chegar no significado dela. Também no 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isto somente aprontareis para vós. Então a comida somente para vós, aprontareis para vós. Então preste atenção. O Cordeiro da Páscoa morre no fim da tarde do dia 14 e no dia 15. Então às 6 horas da tarde, às 18 horas da tarde nossa, é a primeira hora do dia deles. Começa os pães ázimos. E tem uma santa convocação nesse primeiro dia, que é o início. E no fim uma santa convocação também. Guarda isso que é importante. Guardai-vos, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo também. Então a Páscoa e os pães ázimos. A Páscoa, morre o Cordeiro Pascual na Páscoa, os pães ázimos em seguida é por estatuto perpétuo. Glória a Deus. Glória a Deus.
No primeiro dia do mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Então, uma semana. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada se comereis. Em toda a vossa habitação comereis pães ázimos, sem fermento. Amém? Entendido isso aqui, irmãos, nós vamos a Números. Se os irmãos tiverem dificuldade, anota e a gente conversa depois, tá? Aqueles que tiverem dúvida. Vamos a a Números agora, Números 9. Irmãos, vamos a Números 9, em nome de Jesus. Abra em Números 9, para a honra e glória do nome do Senhor. Diz assim, Números 9, versículo 1. Falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano 2º da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa em seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos, segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Os irmãos estão lembrando que o Senhor instituiu no primeiro mês, quando o povo estava saindo do Egito, a Páscoa, no dia 14 do primeiro mês, por estatuto perpétuo, significa para sempre. Amém? Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Amém? Glória a Deus, irmãos, em nome de Jesus. Está entendido até aqui? Então vamos a Levítico 23 agora. Para a honra e glória do nome do Senhor. Levítico 23, em nome de Jesus. Eu disse para os irmãos que tinha alguns versículos que eram chaves para a gente fazer a ligação, para dar um entendimento. E aqui tem versículos chaves, importantíssimos. Então preste atenção em Levítico, que vem informações importantes aqui. Capítulo 23 de Levítico, versículo 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo-lhes: a solenidade do Senhor que convocareis serão santas convocações. Presta atenção na palavra santa convocação, que ela vai nos acompanhar até o fim. Estas são as minhas solenidades. Primeira, 6 dias trabalhará, trabalho se fará, mas ao 7º dia será o sabá, de descanso, santa convocação. Então o que o sabá é? É uma santa convocação. Glória a Deus. Nenhum trabalho fareis. Sabá do Senhor é em todas as vossas habitações. Vai falar da Páscoa. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis a seu tempo determinado. Tempo determinado aponta para as festas. Por isso que fala que os judeus têm 7 festas principais, que é Páscoa, os ázimos, que vem logo a seguir da Páscoa, as primícias, onde o Senhor ressuscitou, a abundância, a festa das abundâncias, que é Pentecostes, depois a trombeta, essas 4 primeiras aconteceram já. A trombeta ainda não, o dia da expiação ainda não, e os tabernáculos, que já entrando no milênio, ainda também não. Amém? Amém. Então estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, os sabás, que convocareis a seu tempo determinado. No mês 1º ao 14 do mês, à tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos, sem fermento.
No primeiro dia tereis o quê? Um sabá, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Mais 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, um sabá. Nenhum trabalho servil fareis. Entendeu aí, irmãos, até agora? Nós falamos lá da saída do povo do Egito, onde a primeira vez o Senhor já instituiu a Páscoa no dia 14, no fim da tarde, onde o cordeiro morre. O cordeiro é o nosso Senhor, nosso Jesus, e os pães ázimos a seguir. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Então nós vamos passar agora para a parte de entendimento lá na frente. Amém. Já nos evangelhos, vamos a Lucas 13, em nome de Jesus. Abra em Lucas 13, para a honra e glória do nome do Senhor. Aqui nós temos informações importantíssimas e versículos chaves importantíssimos. Lucas 13, o versículo, aqui é o 10, é um versículo só, porque ele vai nos dar uma direção daquilo que o Senhor está falando. Lucas 13, no versículo 10, diz assim: ensinava no sábado numa das sinagogas. Então o importante aqui é os irmãos saber que isso aqui era um sábado. Era uma santa convocação semanal, um sabá da semana. E o Senhor estava ensinando na sinagoga. Por que é importante saber esse sábado? Porque a partir daqui nós vamos fazer uma conta. Amém? Aí o Senhor vai andar aqui, à frente aqui. Ele vai falar da parábola do grão de mostarda, a porta estreita, e vai seguindo aqui no capítulo 13 ainda. Agora, no 13 mesmo, no 31, abre aí no versículo 31, diz assim: naquele mesmo dia, que dia que era? Um sábado, sabá. Chegaram uns fariseus dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Respondeu-lhes: ide, dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas. Hoje, amanhã e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Bom, a contagem que eu quero fazer para os irmãos aqui, ela é da seguinte forma. Nós estávamos num sabá, que encerrava às 6 da tarde. Nós vamos contar de 6 da tarde. Era um dia 10, esse dia aqui. 6 da tarde, 11 horas. 6 da tarde, 18 horas. Encerrava a Santa Convocação, o sabá. Começava o domingo, dia 11. Até o nosso domingo, 18 da tarde, começava a segunda, dia 12. E até a terça-feira, 18 horas, começava a terça-feira deles, o dia 13. Amém? Então nós achamos aqui 10, 11, 12, 13. Às 6 da tarde, do nosso horário, 18 horas, do nosso horário, do nosso calendário, vai começar o dia 14, que é o dia da Páscoa. É Páscoa do Senhor. O cordeiro deveria morrer, então, no dia 14. Glória a Deus, está entendendo? A Páscoa foi instituída para o cordeiro morrer no dia 14. Então era uma quarta-feira, em nome de Jesus. Amém? Guarda isso no coração. Eu quero passar uma informação aqui em Mateus 12. Aí nós vamos voltar para lá. Mateus 12, versículo 38. Diz assim: então alguns dos escribas e fariseus responderam dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal? Porém não se lhe dará sinal,
não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias, presta atenção, e 3 noites, 3 dias, 3 noites, no ventre da baleia, assim será o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no coração da terra. Glória a Deus, os irmãos entenderam isso aí? Em nome de Jesus? Então presta atenção, irmãos. Presta atenção. Há um engano. Isso que nós estamos vivendo, ou que se estão vivendo, é só religião, é só tradição, é cultural, não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com o Senhor. Uma pessoa não pode morrer na sexta-feira da paixão, o Senhor não pode ter morrido na sexta-feira da paixão, porque ele morre na Páscoa. Se ele é o Cordeiro Pascual, ele não pode morrer na sexta-feira da paixão. E ele não pode ressuscitar na Páscoa, porque a Páscoa é no dia 14. Ele não ressuscita na Páscoa, irmãos. Ele morre na Páscoa, porque ele é o Cordeiro Pascual. Se você pegar sexta para domingo, dá 1 dia e meio. Amém? Mas o Senhor disse que ele ficaria no coração da terra 3 dias e 3 noites. Agora, se ele morreu no dia 14, como nós vimos aqui, é numa quarta-feira, e você tem a quinta, sexta, sábado, 3 dias e 3 noites. Está entendido? Em nome de Jesus? Espero estar ajudando os irmãos. Vamos a João 18 agora, para a honra e glória do nome do Senhor. O Senhor Jesus continuou ali então, no dia 13, ele vai se reunir no cenáculo com os seus discípulos e ele vai fazer a Páscoa no dia 13. Por que o Senhor fez a Páscoa no dia 13 então? Porque no dia 14 ele era o Cordeiro Pascal. Ele não poderia ser o Cordeiro no dia 14 e fazer a Páscoa no dia 14. Ele comemora com os seus discípulos um dia antes. Um dia antes disso. Amém? Então, tudo isso feito, nós vamos para a parte final, para passar esse entendimento, a partir de João 18, versículo 1, diz assim: Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, que é o Getsemane, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, pois Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Por que lanterna, tochas e armas? Porque então o dia 13 encerrou 18 horas do nosso calendário, o do deles encerra às 18 horas, e começou o dia 14. O Senhor foi preso já no dia 14, à noite. É a primeira parte das 24 horas. Ou melhor, perdão. A noite era 12 horas seguidas e o dia 12 horas seguidas. Os irmãos estão entendendo por que foi mudado calendários? Para nos confundir, para deixar em dificuldade, para a gente não comemorar de maneira correta. Amém? Os irmãos entendem que existe um sistema, que ele é religioso e que ele puxa a gente para o lado errado? Agora precisa entender por quê, irmãos. Tem gente que acha que não tem importância nenhuma. Estão muito enganados. Estão muito enganados. Tem muita importância. Isso tudo vai ser cobrado. Amém? Glória a Deus. Então, dito isso aí, nós ficamos no mesmo João 18, agora no versículo 28. Amém? Diz assim o 28. Depois levaram Jesus à casa de Caifás para a audiência. Então ele já foi preso e foi para a casa de Caifás para a audiência. E depois dessa audiência, ele vai a Pilatos, né? E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou começar novamente aqui, porque eu li uma palavra errada. Eu vou ler corretamente a partir de agora. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. Então ele sai de Caifás, onde ele passa ali a noite, e vai para a audiência
a Pilatos. E de Pilatos ele vai a Herodes e volta a Pilatos. Tem ali um andar todo que nós não vamos passar por aí. Nós vamos passar no entendimento desses dias da morte dele e ressurreição. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Entendeu, irmãos, agora? O Senhor fez a Páscoa dele antes. Amém? Mas a Páscoa, ela era comida no fim da tarde do dia 14. Eles não poderiam, segundo a lei deles, estarem contaminados para comer. Então eles não entraram lá na sala de audiência, que eles achavam o lugar imundo. Nem imaginavam que o imundo era a religião deles. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Amém? Glória a Deus. Entendido aí? Nós avançamos para João 19 agora. O versículo seguinte, vamos pulando para dar tempo da gente passar as informações. Desde então, versículo 12, João 19, versículo 12. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo: se solta estes, não é amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou num tribunal, num lugar chamado Litóstrotos, em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa. Amém? Glória a Deus. E quase a hora sexta. A hora sexta era para ser... a hora sexta, irmãos, ela começava às 9 da manhã e terminava meio-dia. Então a hora sexta estava dentro desse horário. Amém? De 6 da manhã até as 9 era a hora terceira, era dentro desse período. A hora sexta ia de 9 a meio-dia. A hora nona ia de meio-dia às 3 da tarde. Amém? Glória a Deus, está entendido? E a 12ª hora era de 3 da tarde até as 18, no horário nosso aqui. Amém? Então, isso aqui era a hora sexta, então entre 9 e meio-dia, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Glória a Deus. Entendendo isso aí, nós seguimos no mesmo João 19. Só que agora no 28. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a no isopro, chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficasse o corpo na cruz, porque o sábado? Presta atenção, as informações estão todas aqui e nós não prestamos atenção. Se ele morreu no dia 14, numa quarta-feira, no sábado não podia ficar o corpo na cruz. Que sábado que era esse? Era uma santa convocação de quinta-feira, um sabá. Um sabá de quinta-feira. Glória a Deus, está entendido? Os judeus, pois, para que no sabá não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogando a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados da cruz. Amém? Os irmãos entenderam até aqui os detalhes da palavra? Em nome de Jesus. Então, na quinta-feira, uma santa convocação, era um sabá. Tá? Era isso que eu queria esclarecer aos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Então, no dia 15, quinta-feira, santa convocação, sabá. Começava aqui, então, esse sabá, a festa dos pães ázimos. Que hora que começava? Começava às 18 horas do nosso horário. Era o primeiro horário deles. A partir das 18 horas começava o dia. Já era a santa convocação, já era o sabá.
Lucas 23, em nome de Jesus. Lucas 23, para a honra e glória do nome do Senhor, versículo 50. 23, 50. Aqui. Diz assim: eis que um homem, por nome José, ele é senador, homem bem justo, quase não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, que não tinham consentido no conselho e nos atos dos outros. Era de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava ele o reino de Deus. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E, havendo-o tirado, a envolveu num lençol e pô-lo num sepulcro, escavado numa penha onde ninguém havia sido posto. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado, a quinta-feira. Glória a Deus. As mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram-no, também viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Glória a Deus. Entendemos então que o Senhor morreu numa quarta-feira, dia 14, e na quinta-feira era um sábado, santa convocação. Amém? Agora a gente vai partir para a parte final, começando aqui em João 20. Vai em João 20 para a gente poder dar o desfecho final para os irmãos aqui. Em João 20, o versículo 1, diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Então vamos aqui começar a tirar nossas dúvidas. Primeiro dia da semana, o Senhor morre numa quarta-feira, amém? Ele foi pego, para os irmãos entenderem melhor, porque o nosso calendário faz uma confusão. E às vezes não entra na cabeça de algumas pessoas, como realmente é difícil. No nosso calendário, ele foi preso na terça-feira à noite. Mas a terça-feira à noite, lá já era a quarta-feira. Glória a Deus, entendido isso? Ele vai morrer na quarta-feira, no fim da tarde. Porque ele era o cordeiro pascual. E ele teria que ser imolado no fim da tarde, como determinava a palavra do Senhor, o mandamento que o Senhor deu para o povo. Então ele morre na quarta-feira, no fim da tarde. Quinta, sabá, sexta, sabá da semana, domingo. 3 dias, 3 noites. Glória a Deus. Vamos em frente aqui. Marcos, vamos em Marcos, em nome de Jesus. Marcos 1. Marcos 16, melhor dizendo, Marcos 16, versículo 1. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ungir. Aqui tem uma informação diferente, porque cada apóstolo aqui, Lucas aqui não era apóstolo, era um médico que escreveu, mas cada um tinha a sua história da maneira que recebeu. Então, passado o sábado, presta atenção, passou o sábado. Que sábado que era esse? Era um sábado cerimonial, santa convocação, numa quinta-feira. Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ungí-los. Imagino aqui comigo que na sexta-feira elas fizeram isso. Foram comprar esses aromas, procurar onde achava para ungir o morto. No primeiro dia da semana, que é o domingo, foram ao sepulcro de manhã, bem cedo, ao nascer do sol. Então, elas, no sábado, quinta, santa convocação, quinta-feira, descansaram, porque não podiam trabalhar. Passou a sexta-feira, elas foram atrás daquilo que elas iam precisar. Veio o sábado da semana, santa convocação semanal. Amém? Elas também não foram lá. Domingo, primeiro dia da semana, foram ungir o corpo. É isso que eu entendo aqui em nome de Jesus.
E agora, para a gente encerrar aqui, Lucas 24. Lucas 24, 1 e 2 também. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparados, e algumas outras com ela, e acharam a pedra removida. Amém? A maioria narra dessa forma aqui. A maioria narra dessa forma aqui. Se você pegar aqui o versículo, o Lucas 23, aí nessa página mesmo, o versículo 56, vai dizer assim, ó, o 55 e o 56. As mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram-no também e viram o sepulcro, como foi posto o seu corpo. Então as mulheres viram. Voltando, elas prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Se você pega o Marcos 16, vai dizer assim: e passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram os aromas para ungir. Parece uma sequência. Amém? Glória a Deus. E aí, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã, bem cedo, ao nascer do sol. Glória a Deus, irmãos. Está entendido? Está entendido que essa Páscoa é falsa? Essa é a Páscoa do coelhinho. Essa é a Páscoa do coelhinho. Não é a Páscoa do Senhor. Nós precisamos, famílias do Senhor, urgente entender essas coisas. Porque o sistema está puxando todo mundo para fora da realidade bíblica, daquilo que o Senhor nos deu, por estatuto perpétuo. Ele disse perpétuo, é para sempre. Amém? Então os irmãos acordem, pelo menos aqueles que ficam aí dizendo que leem a Bíblia, que são evangélicos, se são evangélicos, deviam viver do Evangelho. Deviam conhecer essas coisas. Amém? Então, em nome de Jesus, saia de religiões e viva a palavra do Senhor. Eu espero que eu tenha ajudado os irmãos, em nome de Jesus, nessas informações verdadeiras que eu tenho passado aqui. E fico à disposição dos irmãos para que a gente, para a honra e glória do nome do Senhor, busque cada vez mais verdades em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos fazer a Santa Ceia do Senhor. Então, abra em 1 Coríntios. 1 Coríntios, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. 11, 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo. Aqui está escrito o Novo Testamento, irmãos. Mas eu preciso esclarecer aos irmãos que não existe um Novo Testamento. E não existe um Velho Testamento. O Testamento é um só. As coisas que estão nos profetas ainda não se cumpriram. Uma grande parte não se cumpriu. Então não pode ser velho. Amém? Vai se cumprir aí em Apocalipse. O Apocalipse está nos profetas. Então a tradução aqui é errada também. A tradução certa seria assim, o 25. Ó, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Porque existe uma nova aliança, a velha morreu. É a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, a cantora Sueli vai fazer uma oração de perdão para que a gente possa cear. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos, irmãos, e vamos falar com o nosso Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse instante estamos diante da Tua presença, Senhor,
Meu Deus, ó Pai, reconhecendo os nossos erros, nossas falhas. Meu Deus, venha nos perdoar, Senhor, para que nós possamos participar dignamente. Meu Deus, porque muitas vezes falando coisas, fazemos coisas que não convêm a Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nos perdoe. Meu Deus, ó Pai, venha, Deus querido, purificar os nossos corações, a nossa mente, meu Deus, para que nós possamos, ó Deus, participar do Teu corpo e do Teu sangue dignamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí diz o 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Indignamente é em pecado, tá? Não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai querido, apresentamos a Ti, Senhor, este simples pão. Meu Deus, ó Pai, que ele, ó Deus, nesse instante seja transformado no Teu corpo. Meu Deus, o Teu corpo que nos purifica, o Teu corpo que nos sara. Meu Deus, o Teu corpo, a Tua carne, Senhor Jesus, que venha renovar-nos diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Aleluia, Jesus. Preste atenção, o Senhor pediu para fazer isto em memória dele. Amém? Ele não pediu para comemorar o Natal do dia 25 em memória dele. Não tem nenhum lugar da Bíblia isso. Qualquer dia eu vou fazer um estudo que nem o de hoje e mostrar para os irmãos que ele não nasceu no dia 25. E nós não sabemos o dia, mas eu vou dar um mês, pelo menos, aproximado à data desses dias. Nós vamos guiar. Os irmãos vão ver que ele não pediu para comemorar o Natal. Todo mundo comemora o Natal. Presta atenção no sistema e saia dele. O Senhor pediu para que a gente fizesse esta ceia em nome dele. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos apontassem os peixes apanhar, mas Jesus os manda. Este é o meu corpo que foi partido por vós, diz o Senhor. Aleluia, Jesus. E Jesus que nos convida sem abrir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Aleluia, Jesus. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Podemos comer, irmãos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Cedendo se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho se
teu nome, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Por tudo Senhor. que tem feito por nós. Muito obrigado, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Poderoso Rei, Em nome em nome do Senhor Jesus, nós queremos participar do seu Em sangue. nome de Jesus. ó Queremos ter nas nossas veias o seu sangue Pai. Em nome correndo de em Jesus. nossas veias. Queremos pertencer ao seu mundo, Em à sua nome de eternidade, à Jesus, ó sua Pai. vontade, à sua palavra. Abençoe em nome de Jesus este suco de uva, transformando no seu sangue, para que o seu sangue corra em nossas veias e nós Em nome de sejamos, Jesus. que nem o Senhor, parecidos. Em nome de Que Jesus. nós sejamos preparados para a eternidade, para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Aleluia. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aleluia, Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Este é o meu sangue que foi derramado por vós, diz o Senhor. Que por nós ali ele verteu. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Sangue lavado. Aleluia. Este é o meu sangue que foi derramado por vós, diz o Senhor. Amém. Os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Aleluia, Deus. Alvo mais que a neve. Aleluia, Deus. Alvo mais que a neve. Obrigado, Jesus. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, Deus. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Aleluia, Deus. Eis estas chagas purezas para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Aleluia, Glória a Deus. Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua família. Em nome do Senhor Deus Jesus. abençoe o seu entendimento. Deus te coloca no caminho da verdade. Em nome E de você Jesus. não desvie da verdade, nem para a direita nem para a esquerda. Continue na palavra, na verdade. Porque aí na frente o Senhor Jesus vai estar voltando muito perto. E nós vamos encontrar com Ele, para a honra e glória do nome dele.